Segundo Nietzsche, em seu texto sobre a verdade e mentira no sentido extramoral, é a própria vida que, entre aspas, concede ao homem o direito ou o dom de esquecer do valor mais próprio dela, da existência, e de seguir concretizando-a, a partir de sentidos tão tardios quanto efetivos e decisivos. Como podemos ler, abro aspas. Não lhe cala ao homem a natureza, quase tudo, mesmo sobre seu corpo, para mantê-lo à parte das circunvoluções dos intestinos, do fluxo rápido das correntes sanguíneas, das intrincadas vibrações das fibras, exilado e trancado em uma consciência orgulhosa e charlatã? Ela, a natureza, atirou fora a chave. Fecho aspas. Assim, a própria categoria liberdade, a impressão de que o homem é racional e autônomo, ou ainda de que ele é um ente racional que funda suas ações na realização do ato de pensar, aparece como ilusão concedida pela vida para que o homem possa dar um passo à frente. Em verdade, a vida se essencializa obscurecendo seu caráter, resguardando seu fundamento, que é a dinâmica de vir a ser, incessante, provocada pelo comum pertencimento entre ser e dever. Em verdade, o homem encontra-se, em origem, em meio a uma atmosfera cinzenta, palavras de Nietzsche. Um âmbito no interior do qual vive e se orienta a partir de sentidos e significados sedimentados, como a liberdade, esquecido da dinâmica fundamental que é a vida, orientado por categorias fundamentais derivadas, concedidas pela própria existência. Dizendo em outras palavras, a sedimentação de sentidos como a liberdade se tornou fundamental à própria sobrevivência humana, permitindo ações, entre aspas, palavras do Nietzsche, grandiosas. Como afirma Nietzsche, e isto é uma lei universal. Cada vivente só pode tornar-se saudável, forte e frutífero no interior de um horizonte, se ele é capaz de traçar um horizonte em torno de si. E ainda, abro aspas, portanto, podemos ter a capacidade de sentir ahistoricamente, perseverarmos em direção ao mais importante e originário, uma vez que aí reside o fundamento sobre o qual pode crescer algo reto, saudável e grandioso, algo verdadeiramente humano. O ahistórico é similar a uma atmosfera que nos envolve e na qual a vida se produz sozinha, para desaparecer uma vez mais com a aniquilação desta atmosfera. Fecho aspas. No entanto, se o homem só pode sobreviver e elevar-se, esquecido do que a vida é em seu fundamento, sendo orientado por ilusões como a da liberdade, o que significa razão autônoma, é a partir dessa condição e apenas dela, lhe é permitido, entre aspas, empreender feitos grandiosos, fecho aspas. A própria vida em seu movimento de essencialização também imputa ao homem entrever o seu fundamento mais radical. E isto porque, ao provocar a aniquilação desta atmosfera, da atmosfera do ahistórico, e dos sentidos derivados e sedimentados, algo de seu fundamento se salienta, como uma folha que, abro aspas, se destaca da roldana do tempo, cai e é carregada pelo vento, e de repente é trazida de volta para o colo do homem. Fecho aspas. Ao se essencializar, a vida mesma provoca uma espécie de quebra no tempo, e o homem passa a se encontrar entre dois tempos, entre o aqui e o foi, ou o presente e o passado. Dizendo ainda em outras palavras, a cada vez que a vida se transforma, ou ainda assume novas formas, é concedida ou é imputada ao homem a compreensão de seu fundamento. Então o homem diz, eu me lembro. E aí se vê, abro aspas, novamente preso ao que passou, por mais longe e rápido que ele corra, ele o que passou, a corrente corre junto. Fecho aspas. Assim o homem se encontra inicialmente ou em origem, esquecido e protegido da dinâmica deveniente que vida é. E isto graças a uma concepção dela própria, que, ao se essencializar, se resguarda e ilude o homem, fazendo-o crer em sentidos como coisa em si, causalidade e liberdade, por exemplo. No entanto, é próprio à vida, em seu movimento de realização, mostrar-se, exibir-se, mesmo que brevemente, deixando-se surpreender pelo olhar humano. Essencializando-se, a vida permite que o homem entreveja o âmbito e a dinâmica no interior da qual ele mesmo existe.
o que é terrível e mesmo aniquilador, segundo compreende ainda o trágico jovem Nietzsche. Aí, a vida mesma se encarrega de provocar e de conceder ao homem a possibilidade de reconstituição de espaços de esquecimento no interior do dever, ou ainda de atmosferas ahistóricas. O que está em jogo aqui é que há tipos de vida aptos a se conservarem no interior da existência. Esses tipos de vida são, enfim, os que são capazes de lembrar e de esquecer o passado no tempo certo, próprio à sua conservação. Mas o que é exatamente esse conservar-se? Ou melhor, como a vida concede a determinado tipo a possibilidade de se conservar? Aqui podemos tematizar a história ou o conhecimento do passado, conforme escreve Nietzsche, abro aspas. É verdade, somente pelo fato de o homem limitar esse elemento ahistórico, pensando, refletindo, comparando, separando e concluindo, somente pelo fato de surgir no interior dessa névoa que nos circunda um feixe de luz muito claro, relampejante, ou seja, somente pela capacidade de usar o que passou em prol da vida e de fazer história uma vez mais, a partir do que aconteceu, o homem se torna homem. Fecho aspas. Como já vimos, a compreensão do que a vida é em seu fundamento surge de súbito, e isto a partir de seu próprio movimento de realização, como a folha que se destaca de um galho em dia de ventania e cai sobre o colo dos homens. Um feixe de luz muito claro, relampejante, diz Nietzsche, corta a atmosfera histórica, e desde então, algo que a gente pode chamar no Heidegger de mundo, se a gente quiser começar uma relação. Corta a atmosfera histórica, repito, que nós podemos chamar de mundo, e desde então o homem repara que a vida é mais propriamente uma dinâmica de vir a ser, suportada pela relação sempiterna entre ser e dever. Aí, o homem encontra-se numa espécie de entre o que foi e o que devém, é incomodado por lembranças específicas e pelo seu aceno para o valor mais próprio da existência. O homem entrevê que tudo que realiza está fadado a passar, e mais, a passar como se ainda não estivesse plenamente determinado. Um tipo de homem, ou de relação, se preferirmos, se desespera e decai, outro tipo se conserva. O tipo de homem forte, aquele que sobrevive, conservando-se e elevando-se, é aquele que é capaz de reconstituir a atmosfera de esquecimento no interior da qual a existência é possível, mas isto através de uma estratégia específica, a saber, evidenciar nesse passado os sentimentos e realizações humanas que foram capazes, uma vez mais, de delimitar sentidos e significados, de realizar feitos e ações em meio ao vir a ser. Entre formas passadas que indicam o fundamento da existência, deve haver homens, diz Nietzsche, capazes de tomar ao passado o ânimo ideal à conformação de novas configurações. Esses homens esquecem aquilo que não é capaz de orientá-los a insistir no interior da existência e lembram dos sentimentos e das realizações de homens e de povos que se conservaram e se elevaram no interior do dever, o que faz com que o próprio passado perca força e o homem se encha de esperança, esquecendo-se imediatamente de que a existência não passa de um ter de fazer sempre novamente. Aí o homem se degrada, palavras de Nietzsche, e sucumbe, palavras de Nietzsche, no interior de uma atmosfera histórica reconstituída. Lembrando do que é grande e esquecendo o que não pode ser reconfigurado, ou melhor, o que não é capaz de animar e de provocar o homem à reconstituição do âmbito do ahistórico, e isto através do conhecimento histórico, o homem, ou determinado tipo, se entrega novamente com ingenuidade propícia a sentidos e significados sedimentados, o que chamamos de fundamentos derivados. Entre eles, a ilusão vital, que é, enquanto assim se conservar, a própria liberdade no sentido metafísico. Obrigado.